Se você quer aprender inglês, mas ainda não aprendeu, saiba que não é por causa de dinheiro. E eu posso provar isso para você. Tem muita gente que acha que precisa pagar um curso caro para poder aprender inglês. Mas isso não é verdade, porque na internet tem muitos cursos, tem muitos vídeos ensinando, sabe aqueles canais de YouTube que tem assim, aula 1, aula 2, aula 3, em português mesmo. Com essas aulas, você já pode começar os seus estudos. Mas para começar mesmo a estudar inglês, você precisa de uma chave que precisa virar aí na sua mente, que é o seu objetivo. Quando você tem um objetivo, você vai seguir aquilo ali. Então você vai ter foco, você vai ter vontade, você vai ter ânimo, né, para continuar e para perseguir ali aquele sonho, aquele objetivo seu. Essa é uma das formas mais simples, né? Mas tem gente que acha assim, que quero começar um curso de inglês, mas eu não sei nada, sou zerado, eu vou fazer um curso. Ah, mas que curso eu vou? Ah, aí já vai ter um monte de objeção. Ah, não posso fazer qualquer um. Ah, não posso fazer esse aqui. Vão logo dizer, olha, tem que escolher um curso bom. Olha, primeiro pesquisa, primeiro aquilo, primeiro aquilo. Então são tantas objeções que a pessoa acaba não fazendo nada e você acaba não fazendo nenhum curso. E, na realidade, o curso é bom para quando você tem dinheiro ali, um dinheiro disponível, mas ele não necessariamente vai ser essencial para você aprender. Porque, como eu já falei, tem vários canais no YouTube que você pode pegar tanto apostilas, exercícios, né, quanto assistir os vídeos, né, acompanhando ali as aulas. Mas você vai precisar de um foco, um objetivo. A verdade é que aqui no Brasil tem-se aquela fama já, todo mundo já acha assim, que o que é caro é o melhor, né? Então, a pessoa acha que tem que pagar um curso caro para ela poder aprender. Ah, eu vou ter que escolher o melhor professor, o melhor aquilo, o melhor didática, o melhor apresentação, o melhor tudo. E na realidade não é tudo isso. Tem muita gente que paga curso caro e acaba não aprendendo. Muito curso caro que, no caso, tem um método para vários alunos se adequarem àquele método. Só que cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais de ouvir, né? Tem gente que gosta de escrever. Então, para cada aluno, uma forma de aprender. E às vezes um curso simples pode dar muito mais resultado do que um curso cheio de opções para você entrar, vídeos aqui, exercício e não sei o que, e assiste mais não sei o que, e vai assistir série, e vai não sei para onde, vai assistir notícia, e não sei o que, entra aqui, é exercício. Então, são tantos recursos que às vezes a pessoa fica tão cheia de informação que acaba não absorvendo nada. E às vezes um simples, que nem tem tantos recursos, mas que você está ali focada só naquilo ali, só fazendo aquele tipo de coisa, você pode aprender muito mais. O que a gente está acostumado aqui no Brasil é o seguinte, por exemplo, sai até na mídia, aluno de escola pública estudou sozinho, sem cursinho e passou em medicina, né? E aluno de escola particular, sabe? Eles ficam comparando quem é de escola pública, que não estudou, não pagou nada, e quem pagou, comparando com a realidade de quem é um estudante de escola particular, que faz cursinho. Então, inconscientemente, eles colocam na gente a informação de que, nossa, isso aí é extraordinário, porque a pessoa não pagou, ela não tem dinheiro, ela não pode ter acesso a coisas boas. Ela só pode ter acesso a coisas que não vão dar resultado. Mas não, olha aí, é provado que uma pessoa que se dedica, ela consegue chegar em um resultado almejado. Igual uma pessoa que tem ali todos os recursos, estudou numa escola particular,
tem dinheiro para pagar cursinho, então essa pessoa vai chegar ali no objetivo muito mais fácil, que é pregado pelo marketing, muito mais fácil porque pagou por uma coisa que é melhor, né? Enquanto a outra que não pagou, a probabilidade era que ela não tivesse resultado, mas as pessoas têm resultado. E às vezes uma pessoa aparece na TV, mas só que o Brasil é imenso. Milhões de pessoas passam, inclusive, de escola pública sem cursinho ou pagando um cursinho baratinho de bairro que ela consegue passar, consegue sim ter o resultado. E isso, inclusive, aconteceu com uma prima minha, tá? Ela fazia história e sempre estudou em colégio público e simplesmente chegou no convênio, passou normalmente. Uma coisa totalmente normal, e você deve conhecer aí pessoas ao seu redor que tiveram resultado estudando só em escola pública. Então é para provar que não precisa necessariamente você ter dinheiro. Uma outra coisa, estudar pela internet, mas o principal, você ter um foco, você ter um objetivo. Você quer aprender inglês para algum objetivo, uma vaga de emprego, ou porque é o seu sonho mesmo. Eu quero poder aprender tal música, ou eu quero poder assistir um filme em inglês sem precisar colocar em português. Então, você tem um sonho, você tem um objetivo e você vai conseguir. Não importa tendo dinheiro ou não. Agora vamos falar como você pode estudar sem um cursinho, através de vídeos no YouTube, você copiando, né, as lições que tem ali nos vídeos, né, acompanhando mesmo passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, qualquer canal que em português, né, qualquer canal que ensine assim aula 1, 2, 3, que você possa ir seguindo, né? E aí o que você faz? Você vai assistir e você vai, separe ali um caderno para você vai anotar tudo, escrever tanto o assunto, escreva o assunto, escreva os exercícios, vai escrevendo as respostas, vá procurando as respostas. Então, dessa forma, você consegue assimilar, porque uma das formas de assimilar é a escrita, né? A leitura, você lê e você escreve, porque o cérebro ele começa a gravar essa informação quando você tem uma absorção de conteúdo e você pratica. Quando você pratica a absorção daquele assunto, daquelas palavras novas ali, é muito mais eficaz do que você fazer um estudo só passivo, né? Em que você está só ouvindo, você está só vendo. Mas quando você age, quando você vai para a ação de copiar, apagar, resolver, pesquisar, né? Ir lá, voltar aquele exercício, então você consegue assimilar as palavras e as frases e o conteúdo ali que você está aprendendo. E o que é importante é você seguir um cronograma, um passo a passo, para você realmente sentir que você está caminhando, que você está evoluindo gradativamente e gradativamente você está aprendendo. Falando um pouco da minha experiência, eu comecei a estudar inglês também foi assim, foi de uma forma bem simples, tá? Quando eu comecei a estudar inglês, eu estudei em escola que tinha inglês. A professora levava até aqueles gravadores de fita, né? Que tinha que rebobinar e botava o lado A, o lado B. Quem é antigo aí, quem é da minha época vai lembrar. E aí a professora colocava lá, às vezes, uns diálogos, e ela dava, assim, era num livro que a gente tinha, né? Eu não tinha dinheiro para comprar o livro, então eu tirava xerox, e aí era pra gente completar alguma palavra que estava faltando ali. E às vezes ela levava a música também, aí ela levava a música pra gente, e aí tinha uns espaçozinhos pra gente ir completando conforme a música ia passando, né? E aí ela parava, apertava no botão, tá? Porque era o microsystem, tá? Apertava no botão lá, dava o pause, aí depois soltava para continuar, e aí voltava, tinha um botãozinho lá de voltar, voltava a fita,
Então, era assim que a gente aprendia, e escrevendo, né? Então, eu aprendi ali na escola, eu acho que era na quinta, sexta série. Tinha as minhas amigas também que estudavam ali, e às vezes eu que ajudava, assim, nos exercícios. Depois dali que eu terminei ali, acho que era até, acho que eu só estudei na quinta, sexta. Não me lembro se eu estudei na sétima série ainda em inglês. Foi pouco tempo, tá? De estudo em inglês na escola. Quando eu saí dali, por volta de 15 anos mais ou menos, eu fui estudar num cursinho daqui da minha cidade, que não era o melhor cursinho, tá? Era um dos cursinhos mais baratos que tinham, que era o que a mamãe podia pagar naquela época. Então, a mamãe pagou esse cursinho, eu estudei, eu acho que lá, não me lembro quanto tempo, se foram não, acho que foram uns 3 anos que eu estudei nesse colégio. E então, ali, quando eu cheguei nesse colégio, eu já tinha uma bagagem, né, da escola. Então, eu já sabia ali muitas coisas ali, os pronomes pessoais, né, eu, ela, ele, o verbo to be, no caso, já sabia fazer algumas perguntas, então eu já cheguei ali, não cheguei totalmente zerada. E foi um período muito bom para mim, eu me desenvolvi bastante ali. E esse cursinho era tão simples, gente, que eu acho que hoje já deve estar muito melhor, ele ainda existe. Tinha um livro somente, aí a gente sentava assim ao redor, né, na sala, e o professor lia o assunto e a gente ia repetindo. Ele falava e a gente repetia. E aí, por exemplo, qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? Aí, digamos, a gente ia responder. My favorite color is... Minha cor favorita é... Aí a gente só ficava trocando. Blue, yellow, green, sabe assim? E é só... my favorite color is green. My favorite color is yellow. My favorite color is black. Então a gente ia fazendo essas leituras assim. E era isso a nossa aula. E no final para fazer as avaliações, né, nós tínhamos 3 avaliações. A escrita, a gente fazia uma prova mesmo escrita. A gente fazia uma prova oral que o professor perguntava e a gente tinha que responder. E uma de listening também, ele já estava avaliando ali. Ele perguntava pra gente e a gente respondia, né? E também uma coisa muito importante que a gente fazia ali naquela época era todas as páginas que a gente tinha visto ali naquele período antes da prova, a gente tinha que copiar tudo, copiar e entregar nesse dia da prova, tá? Eu acho inclusive que essa era a nossa prova escrita, se eu não me engano, não tô lembrada agora, porque eu não tenho prova nenhuma daquela época, eu acho que a nossa prova escrita era isso. E aí a prova de listening era ele perguntando e a gente respondendo. Aí já estava avaliando tudo, conversação e o listening, né? Então foi muito bom esse período, eu aprendi muito. Eu posso dizer que ali poucos recursos, não tinha slide, não tinha filme, não tinha música, não tinha nada, só tinha isso. Então eu fiquei ali, eu acho que 3 anos, me formei, acho que eu me formei, não me lembro se eu fiz só o básico lá, e depois eu fui para uma outra escola. Só que, olha só, gente, quando eu cheguei lá nessa outra escola, eu tava assim, super me achando, e aí eu não queria ir pro básico, eu queria ir para um avançado, e aí quando eu cheguei nesse avançado, eu vi que, meu Deus, todo mundo sabia falar mais do que eu. E aí não foi legal aí nessa escola. Eu aprendi muito mais na outra do que nessa que eu fui, tinha muito mais recursos, era muito legal. Eu não sei se você conhece, era a IASG, né? A escola IASG. E tinha todos os recursos ali, né? E a gente inclusive tinha filmes ali que a gente podia alocar, levar para casa para assistir, que ainda era fita cassete, né? Então foi isso. Então o que eu quero colocar aqui, que eu quero dizer para você,
que eu fiz, né, os cursos e tal, mas não foram os melhores da cidade. Aprendi muito mais na escola, escrevendo ali, ouvindo, escrevendo. Nessa escola de idiomas que eu fiz, essa primeira, né? E eu também, pouquíssimos recursos, eu aprendi muito mais do que no IASES, quando eu fui pro IASES. Porque ali no IASES foi ali ladeira abaixo para mim, sabe? Porque eu já entrei errado, né? Então, não foi legal. E é isso, para provar para você que nem sempre o mais caro vai ser o que vai lhe dar resultado, vai depender de cada pessoa. Então é isso, com esse vídeo eu quero incentivar você a você começar ou a você continuar os seus estudos de inglês, mesmo sem dinheiro, porque nós temos hoje a internet com todos os recursos que ela pode nos proporcionar. Então, siga um passo a passo simples para você. Não precisa aplicativo, assinatura, não sei o quê. Você pode até fazer Duolingo, mas também nem precisa fazer Duolingo, tá? Você segue aí um canal no YouTube, faça, tenha o seu caderno, vá seguindo um passo a passo. Com isso, você vai vendo que você vai aprendendo cada dia uma palavra nova, uma expressão nova. Tenho certeza que com um mês de você estudando, você vai ver que você saiu do dia 0 para um dia lá, um mês, no dia 30, com certeza você vai ter aprendido muita coisa, tá? Principalmente se você ficar tendo contato ali com o inglês, ouvindo músicas, né? De vez em quando coloca um filme ali, bota ali para você ficar ouvindo. Mas assim, o início ele deve ser muito simples. Esse vídeo foi mais para incentivar você e mostrar que você não precisa de dinheiro e que nem sempre um curso caro é o que vai lhe dar resultado. Um curso simples pode dar muito mais, assim como foi o meu caso. Então, aprender inglês depende de você começar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui nesse canal a gente fala de inglês, de incentivo e eu vou compartilhar aqui com vocês o meu retorno no inglês, porque eu estou retornando aí os meus estudos e eu quero incentivar todos vocês a não desistirem. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!